Boa noite, pessoal. Tudo bem? Dando as boas-vindas aí para quem já está entrando. Boa noite. Como vocês estão? Mais uma live dessa nossa primeira semana de maratonas de lives aí. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o cortisol, né? Sobre o danado do cortisol. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, para que as lives não fiquem muito longas, muito extensas, para que eu consiga salvar e postar para vocês. Então, vou tentar não perder muito tempo nesse início. Então, como ela vai ficar salva, né? Eu vou iniciando, dando início aí, para a gente já ir conversando. E para dar um início, start aí, eu já vou lembrá-los, né, das regrinhas do nosso sorteio, né, que a gente vai ter aí não ao final da maratona de lives, mas no dia 11 de dezembro nós teremos o sorteio daquela super cesta que eu já mostrei aqui pra vocês. Hoje eu coloquei inclusive nos stories, né, um Reels de eu montando aquela super cesta dos meus parceiros dessa maratona de lives, que é o Empório Prime, a Vega Nutris, a Baobá Suplementos, a Chamais e a Dynamic Lab. Então, as regrinhas são: para participar, faz um print aí dessa nossa live. Por favor, um print deu bem bonita. Que vocês sabem que eu brinco com vocês, mas assim, façam um print, me marquem nos stories de vocês, ok? Para ganhar o sorteio, precisa estar lá no nosso grupo do Telegram também, ok? É uma das nossas regrinhas. Então, muita gente já entrou no grupo do Telegram e por mais que você não queira participar do sorteio, entra lá no grupo do Telegram, porque eu estou postando um conteúdo exclusivo lá também, tá? Então, entra no link da minha bio, tem um Linktree, e lá a gente tem o linkzinho que dá direto ao grupo do Telegram. Clica lá e entra no grupo, independente de você querer participar do sorteio ou não, tá? O sorteado precisa ser de Goiás, né? Ou vir retirar essa cesta em Goiânia, porque ela é uma cesta extremamente pesada. Tem muitos produtos, ela tá maravilhosa, tá? Então precisa retirar em Goiânia, tá? Então pode tanto ser de Goiás, ou se for fora, vindo a Goiânia para retirar, tá tudo certo. Lembrando que os perfis que são fechados, que eu não sigo, muitas vezes a marcação não aparece para mim, tá? Então, caso você poste, já falo aqui, e muita gente tem feito isso. Postou, eu não te repostei, bate lá no meu direct, Cris, libera, começa a me seguir ou me manda o print que eu faço repost aí pra vocês, ok? Usando aí de São Paulo, só se você tiver alguém pra vir retirar pra você, tá? Aí não tem como eu mandar, porque é uma cesta assim extremamente recheada de produtos, então ela tá super pesada. Então o sorteio, lembrando, é dia 11 de dezembro, ok? E a nossa última live será no dia 16 de dezembro, ok? E lembrem que lá no Instagram a gente tá com conteúdo exclusivo, ok? Então no final da live aí, vocês já podem estar postando que a gente tá. Importante que cada live, gente, que vocês participarem, isso é importante. Já me perguntaram várias vezes, eu já respondi. Cada live que você participar, fizer o print, postar, você ganha um número. Então, a minha equipe aqui, ela está colocando todo mundo na planilha. Então, cada entrada que vocês dão, a cada print que vocês fazem, cada post, né, vai pra planilha, então vocês ganham um número. Então, se para cada live que participar, você postar, você tá ganhando um número por live, então tem mais chances de ganhar essa super cesta aí, ok? Então, vamos dar início aí à nossa live de hoje, para que não fiquem muito extensas, né, pra gente postar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os efeitos fisiológicos do cortisol. Dependendo de como for, eu vou dividir essa live, a gente vai na segunda ainda dar continuidade, para que não fique um conteúdo tão maçante e para que realmente ajude vocês a esclarecer um pouquinho mais sobre os efeitos fisiológicos do cortisol, ok? Então, é muito comum hoje em dia, né, a gente brincar, né, tá estressado, enfim. Olha o cortisol, é uma brincadeira, olha o cortisol, tá estressado. Então, hoje em dia, realmente, as pessoas já entendem um pouco mais. É um exame que realmente é mais solicitado em consultórios médicos e realmente indicado, né, a ser pedido quando a pessoa realmente tem hábitos de vida
ruins, é uma pessoa que realmente está passando por um estresse crônico, está apresentando vários sintomas que podem estar relacionados aí a uma fadiga adrenal, ou a uma fadiga mesmo, né? Questão do burnout, por exemplo, que é um estresse crônico, ok? E o que é cortisol? Para quem não sabe, né, o que significa, o que é o cortisol? O cortisol, ele é um hormônio glicocorticoide. Então, sabe quando a gente toma corticoide, tem todos aqueles efeitos ruins, e um deles é o ganho de peso, o inchaço, a retenção de líquidos? Então, o cortisol, ele age basicamente dessa mesma forma que um glicocorticoide, ou que um corticoide agiria no nosso corpo. Obviamente que em doses altas ou liberado de forma crônica, ele vai ter efeitos deletérios no nosso corpo, né? Então, ele é um hormônio glicocorticoide, que são hormônios esteroides, né? Então, eles têm afinidade por gorduras. E, inclusive, os glicocorticoides, eles têm receptores em várias partes do nosso corpo, inclusive no cérebro. Então, por isso que o burnout, por exemplo, que é uma síndrome de estresse crônico, onde a pessoa tem uma falta de energia muito grande, onde a pessoa tem problemas, começa a apresentar problemas de cognição, o cortisol vai estar agindo especificamente na região do cérebro, ou seja, o estresse oxidativo que esse cortisol vai gerar vai fazer com que ocorra uma perda de mitocôndrias na região do cérebro. E as mitocôndrias são organelas que produzem energia no nosso corpo. Então, a partir do momento que eu começo a ter uma perda de mitocôndrias, eu começo a ter mais fadiga, mais cansaço. E o burnout, principalmente, está relacionado não só a esse cansaço físico, mas um cansaço mental. E esse declínio cognitivo, essa queda de memória que acaba acontecendo, está muito relacionado também com esse estresse oxidativo na região cerebral, gerado por esse excesso de cortisol, que, como é uma região que a gente tem vários receptores, né, para esses hormônios esteroides, vai ter receptores também para os glicocorticoides, como o cortisol, por exemplo, ok? Então, o cortisol também, ele é responsável ele é chamado dessa forma, né, porque ele age sobre proteínas, sobre aminoácidos, e ele age como um glicorregulador. Então, o cortisol, ele, quando você passa ou por uma restrição calórica muito grande, ou por você tá num processo de estresse muito intenso, o corpo, ele pede por energia, né? Então, quando o nosso cérebro está muito cansado, quando o nosso corpo está muito cansado, o corpo, ele pede por energia. E quando você não tem essa energia via calorias, por exemplo, e não necessariamente, às vezes, você vai ter essa ingesta calórica, tá? Mas você vai ter essa regulação. Porque quando eu tenho esse processo de estresse, eu vou ter esse estímulo de produção de cortisol. Por quê? Quando eu tenho uma baixa de glicose ou uma necessidade aumentada de energia pelo meu corpo, eu vou ter um aumento de um hormônio chamado glucagon. O glucagon, ele vai aumentar a produção das catecolaminas, que seria a adrenalina, a noradrenalina, que a gente já, né, muita gente já ouviu falar nessas catecolaminas, e vai ocorrer um aumento do ACTH. O ACTH, ele é um hormônio que vai fazer uma sinalização lá na hipófise, fazendo com que ocorra esse aumento, né, na produção de cortisol. Quando eu aumento o cortisol, eu vou ter essa sinalização para que ocorra uma produção de glicose. Mas essa glicose, ela vai ser produzida a partir do quê? Aminoácidos, né? Aminoácidos derivados de proteínas, ácidos graxos, lactato, para produzir glicose aonde? Lá no meu fígado, a partir de um processo que é chamado de gliconeogênese. Então, a gliconeogênese, ela é uma forma do nosso corpo produzir energia a partir de proteínas, né? Então, por isso que o cortisol, ele é considerado um hormônio catabólico, né? Então, o cortisol, ele aumenta, estimula a produção, a liberação de proteossomas. Proteossomas são um mecanismo de quebra
de proteínas do nosso músculo, do músculo esquelético. Então, quando eu começo a ter uma liberação de cortisol, eu vou começar a ter uma maior liberação de proteossomas, então eu vou começar a ter um processo catabólico, ou seja, o meu corpo vai começar a utilizar as proteínas do meu músculo para produzir energia. Podia ser a gordura, né? Mas não é. Tinha que ser o músculo, né? Então, por isso que muitas vezes uma pessoa extremamente estressada, ela tem uma dificuldade muito grande num ganho de massa muscular, ou ela vai passar por um processo de perda de massa muscular. Então, muitas vezes, aquela pessoa que de repente está passando por um estresse crônico e fala: nossa, eu passei por um estresse terrível e perdi X quilos, né? Então, não necessariamente é uma perda de peso saudável. De repente, essa perda de peso, que a gente não vai falar emagrecimento, porque na maioria das vezes é uma perda de peso, não é gordura. Você tá perdendo músculo esquelético, né? Então, assim, não é uma forma saudável da gente estar perdendo peso, tá? Então, você tá passando por um processo catabólico crônico, o que não é interessante, né? Então, essa, né, é uma introduçãozinha aí do cortisol. E o cortisol, ele também está muito envolvido no nosso sistema imunológico, na nossa parte de memória, na parte de aprendizado. Então, por isso também que pessoas são extremamente estressadas, elas têm uma dificuldade no aprendizado. Crianças, hoje em dia, a gente observa muito, né, que vestibulandos, crianças têm essa dificuldade aí, né, no aprendizado também, porque são crianças, principalmente assim, os adolescentes, né, vão pegar os vestibulandos, que é uma turma que eu atendo, extremamente estressados. Então a gente observa aí um estresse oxidativo enorme nesses meninos aí, gerado por uma pressão, né, desde a escola, dos pais, deles mesmos, aquela ansiedade. Então são pessoas estressadas que precisam de um aporte nutricional muito maior para tentar dar cabo desse estresse oxidativo, para ter uma regulação aí desse eixo do cortisol. Mas o cortisol, ele tem um papel importantíssimo no nosso corpo. O cortisol, ele está relacionado ao nosso ciclo circadiano. Ele ajuda a regular o nosso ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano, Cristiane? O ciclo circadiano é o nosso ciclo de luz e sombra, dia e noite. Então, o que deve funcionar durante o dia, o que tem um declínio no período noturno, né? E o cortisol, ele tem um pico antes de nós acordarmos. Então, por volta de 5 horas da manhã, esse cortisol, ele começa a ter uma subida, né? Por volta das 6 horas da manhã, os níveis de melatonina, eles vão diminuir, tá? Os níveis de cortisol vão começar a aumentar, melatonina é o hormônio do sono, né? Então a gente vai diminuir melatonina porque é hora de acordar. Então o que nos desperta de manhã, o que nos dá energia para sair da cama é o cortisol. Então eu tenho esse aumento de cortisol e por volta das 6 horas da manhã também a gente começa a ter ativação do intestino grosso, né? Então é o horário ideal para irmos ao banheiro também. Então cortisol aumenta, né? Tem esse pico por volta das 6 horas da manhã. Por volta das 10 horas da manhã, mais ou menos, a gente começa a ter uma queda de mais ou menos uns 50% desse cortisol, tá? E ao longo do dia, o cortisol, a tendência dele é ir diminuindo. Por volta das 4 horas da tarde, que normalmente é um dos horários onde a gente solicita também, né? Quando você faz o cortisol sanguíneo, é um dos horários normalmente que se solicita. 8 horas da manhã e 16 horas da tarde. Por quê? Para a gente verificar se o seu eixo está regulado. Um cortisol mais alto no período da manhã, por volta de 8 horas da manhã, e um cortisol mais baixo por volta das 16 horas. Por quê? A partir das 17 horas, mais ou menos, a gente começa a ter uma queda de serotonina, né, que eu falei na nossa primeira live. A gente começa a ter uma queda de serotonina a partir das 17 horas, para começar a ter um aumento da melatonina, que é o hormônio do estresse, o hormônio do sono, perdão.
Então, esse cortisol ele precisa cair para que os níveis de melatonina aumentem. Ou seja, essa regulação do nosso ciclo circadiano. Hora de dormir, hora de acordar. Infelizmente, nós desregulamos esse eixo com o celular, por exemplo, né? Então, com a televisão, com as luzes da casa acesas até altas horas, né? Então, isso acaba influenciando, né, nessa produção de melatonina também. Então, quando a pessoa tem o eixo invertido, então aquela pessoa que tá, eu costumo brincar, perguntar, né, para os meus pacientes: você dorme bem? Sim. Você acorda descansado? Você sente que o sono te descansou, te restaurou, te reparou? Você tem dificuldade de sair da cama? Ou você, a hora de acordar, você pula da cama e vai pro dia? Normalmente, aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande, essa semana, coincidentemente, eu peguei vários pacientes assim, aquela pessoa que tem uma dificuldade muito grande de sair da cama, eu falo assim, parece que você tá tirando aquela bola de ferro da cama, arrastando uma corrente, né? Esses dias eu vi um meme, né, fazer um download da alma, né, que precisa fazer o download da alma para poder sair da cama. Normalmente é uma pessoa que tem um cortisol muito baixo no período da manhã, ou seja, é uma pessoa que está com o seu eixo do cortisol muito provavelmente desregulado. Então é interessante, quando você tem esse cortisol muito baixo de manhã, vai ter um cortisol mais alto no período da tarde. Então, se você tá com o teu eixo desregulado, existem sim plantas, existem estratégias para que a gente consiga fazer essa regulação deste cortisol, tá? Então é importantíssimo que, quando você tem alguns sintomas como esses que eu acabei de mencionar, nível de energia. Cortisol é o que nos acorda, cortisol é o que nos dá energia no período da manhã. Então, cortisol ele é extremamente importante, né, para o nosso corpo e para nossa fisiologia, tá? Agora, o problema é quando eu tenho um estresse crônico, né? E o cortisol, ele deveria ser liberado em situações como essa, né? Então, assim, quando eu falo assim que tem pacientes, tem pessoas que estão fugindo do leão constantemente, né? Então, o cortisol, ele é uma das outras funções do cortisol é ser liberado exatamente em situações de estresse. Por exemplo, estresse físico, estresse emocional, estresse hídrico, tá? Tanto é que a questão da água, né? Quem toma pouca água, gente, a desidratação, ela gera um estresse no nosso corpo, tá? Então, você vai estar liberando cortisol desnecessário, né? Pelo amor de Deus, vão tomar água, gente, que eu brigo com vocês. Então, o cortisol, ele deveria ser liberado nessas situações, tá? Então, é importantíssimo que a gente tenha esse pensamento que estou passando por uma situação estressante. Então, viu alguma coisa que eu não queria, passei por um susto no trânsito, fiquei sabendo de uma notícia, aconteceu uma coisa no trabalho, você vai ter um pico de cortisol. Esse cortisol ele vai aumentar fisiologicamente aí no seu sangue. Só que o que vai acontecer? Eu vou fazer um pico de cortisol, esse cortisol ele vai diminuir e eu vou voltar a ter uma homeostase. Então, isso é normal. Então, a gente ter aumento de cortisol, a gente aumenta o cortisol sei lá quantas vezes no dia, né? Então, assim, porém, você tem que voltar a esse estado de homeostase. Qual que é o problema? Quando eu começo a ter o estresse crônico. Então, aquela pessoa que começa a ter privação de sono, né? Por exemplo, uma pessoa que começa a dormir, ter insônia, ou ter um sono ruim de forma crônica, né? Dorme pouco durante a noite, dorme curtos períodos durante a noite, não consegue fazer os ciclos do sono completos, né? Então você começa aí a ter um cortisol aumentado de forma crônica. Quando você está passando por uma situação estressante no trabalho, que perdura, né? Não é aquele, teve um desentendimento ali por conta de um prazo, alguma coisa ali pontual. Não, é algo que tá te incomodando todo dia. É algo que tá realmente mexendo com você. Isso acaba mexendo com o seu sono, você fica remoendo aquilo ali o dia inteiro. Então você vai ter sim um cortisol que vai ser liberado de forma crônica, né? E daí sim você começa a ter, experimentar os efeitos deletérios do cortisol.
né? Então, é importante que a gente saiba que o cortisol, ele é liberado, né? A glândula que libera o cortisol, né? É a suprarrenal, tá? Ou glândula adrenal, tá? Então, quando eu passo por uma situação de estresse, o CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofinas, ele vai fazer uma sinalização para liberar a ACTH lá na hipófise, tá? A partir dessa liberação de ACTH, esse ACTH vai lá na suprarrenal aumentar a produção de cortisol. Então aí eu começo, esse é o nosso eixo, né? A gente chama eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, né? Normalmente ele é abreviado por HHA. Então esse eixo, quando estimulado de forma crônica, é que vai começar, né, a gerar efeitos deletérios no nosso corpo, tá? Então, é importante que a gente saiba que o cortisol, ele é do bem, tá? O problema é quando a gente começa a ter essa desregulação. E o uso de corticoides, né, ele tem esse efeito semelhante, mas você vai usar o corticoide de forma pontual. É a mesma coisa. Então, pontualmente, o corticoide, ele é bom, né? Ele vai diminuir a inflamação. O cortisol também, ele tem essa função, tá? Então, você vai ter esses efeitos positivos. Mas quando você começa a ter essa liberação crônica, ou se você começar a ter que utilizar corticoides de forma crônica, em algumas doenças que esse uso é necessário, você começa a experimentar esses efeitos fisiológicos, né? Então, de retenção de líquidos, ganho de peso, né? Por quê? Porque o danado do cortisol, né? Quando ele começa a ser liberado de forma crônica, ele vai começar a gerar o quê? Essa glicorregulação, né, que eu expliquei no início. Então, porque você passando por uma situação de estresse, quando a gente está estressado, então, por exemplo, tô aqui fazendo essa live, sempre dá um estresse, né? Então, no momento em que esse cortisol, ele aumenta, o cortisol, ele é anorexígeno. Ou seja, quando eu tenho um pico de cortisol, eu perco a fome. Então, por exemplo, se você me oferecer agora o alimento que eu mais amo, eu não vou conseguir comer, porque eu tô zero fome, porque eu estou com estresse, né? Passando por um estresse nesse momento. Quando esse estresse, ele diminui, quando esse cortisol, ele diminui, o efeito é orexígeno. O efeito, ele é o contrário. Por quê? Vai aumentar seu apetite, né? Então, o que acaba acontecendo? O cortisol, ao diminuir os níveis de cortisol, ao ter passado por esse estresse intenso, o meu corpo vai precisar de energia. E ao sentir essa necessidade de aumento de energia, eu vou fazer aquela via que eu falei no início. Então, o cortisol vai estar aumentado, ele vai lá no músculo pegar proteínas, ele vai sim no tecido adiposo, mas infelizmente essa liberação de gorduras pelo tecido adiposo, ele é no tecido adiposo periférico. O cortisol, ele tem um efeito de lipólise, ou seja, de quebra de gordura no tecido periférico. Ou seja, eu vou perder gordura no braço, eu vou perder gordura nas pernas, e ele vai ter um efeito adipogênico, ou seja, de aumento de tecido adiposo na região visceral, na região abdominal, na face e na nuca. Então, a gente, né, costuma ver, às vezes, um acúmulo de gordura aqui na nuca, um rosto, né, mais gordinho. Essa região abdominal com uma quantidade de gordura maior, porque o cortisol, ele vai fazer você perder. Então, às vezes, a gente vê uma pessoa que tem os braços e as pernas finas e aquela barriga, né? E uma barriga maior, né? Uma quantidade de gordura na região abdominal muito proeminente, muito nítido. Então, você fala, gente, mas parece uma pessoa magra, que às vezes até de costas, né? Parece uma pessoa magra, os braços finos, as pernas finas, mas a região abdominal realmente rica em em tecido adiposo, gerado por essa adipogênese, por esse aumento de inflamação que o cortisol vai gerar nessa região abdominal, tá? Então, ele promove lipólise também, mas não onde a gente gostaria que essa lipólise ocorresse, que é na região abdominal. Tá? Então é importante saber que juntamente, né,
com essa adipogênese de um cortisol cronicamente elevado, a gente sabe que as pessoas que estão extremamente estressadas, as pessoas que estão na vida corrida, né, de hoje em dia também, as pessoas elas acabam tendo uma alimentação de má qualidade, acabam comendo muito mais alimentos industrializados, açúcares, né, enfim. E o que acaba acontecendo? A gente acaba tendo uma hiperinsulinemia. Então, associado a um aumento de cortisol, né, esse aumento de cortisol, a uma hiperinsulinemia, ou seja, níveis de insulina elevados, isso vai gerar o quê? Vai gerar uma obesidade, ou sim, vai agravar uma síndrome metabólica, os sintomas, né, da síndrome a síndrome metabólica, né? Então, hipertensão, aumento de diabetes, né, ou diabetes tipo 2, né? Então, acaba que a gente tem toda essa contribuição aí do cortisol, ou para a pessoa que está obesa ter a síndrome metabólica, ou uma pessoa chegar, sim, na obesidade, tá? Então, essa gordura abdominal, que é uma gordura perigosa, né? A gordura que aumenta o nosso risco cardiovascular, tá? Então, é importantíssimo que a gente tenha esse cuidado, né? Então, assim, principalmente quando você tem um acúmulo de gordura visceral abdominal, ok? Então, no músculo, é importante pontuar que, como eu falei, né, o cortisol ele é catabólico, tá? No músculo esquelético. No nosso fígado, né, como ele faz esse processo de gliconeogênese, o cortisol ele vai aumentar, né, ele é anabólico, então ele vai gerar proteínas no fígado, tá? Então, tem vários efeitos ruins, muitas coisas boas também, tá? E o cortisol também, pensando lá, chegando no intestino, o cortisol, ele aumenta a nossa permeabilidade intestinal. E o cortisol, ele promove uma diminuição das bifidobactérias e dos lactobacilos, que são bactérias saudáveis, são as bactérias que equilibram, ajudam ali a equilibrar o nosso intestino, a melhorar a nossa saúde intestinal. Então, o cortisol ele aumenta a nossa permeabilidade intestinal, ou seja, quando eu tenho muito estresse, eu começo a perder aquela junção que a gente chama de tight junctions, que são as junções intestinais, que fazem com que o nosso intestino seja inteirinho, que não passe nada para fora do intestino, tá? Quando eu tenho um estresse crônico, essas tight junctions, né, claudina, ocludina, elas começam a perder a sua força. Então, o que acaba acontecendo? Quando eu estou passando por um estresse crônico, é comum que as pessoas experimentem muitos sintomas gastrointestinais, comecem a passar mal com determinados alimentos, ou desenvolvam hipersensibilidades alimentares. Por quê? Ao aumentar essa permeabilidade intestinal, vai começar a passar proteínas mal digeridas, porque uma pessoa ansiosa, uma pessoa estressada, ela não mastiga bem o que tá comendo, né? Ela vai comer rápido, ela não vai mastigar direito os alimentos, então acaba que frações, né, mal digeridas vão estar passando para o sangue, ativando o nosso sistema imunológico, gerando processos inflamatórios no nosso corpo. Então, olha a bagunça, né, que acaba gerando. Então, assim, as pessoas falam, mas eu não tinha isso, eu não tinha uma intolerância alimentar, eu não tinha uma hipersensibilidade alimentar. Essa hipersensibilidade, ela pode ser desenvolvida sim, por exemplo, por conta de um processo de estresse crônico, ao você gerar uma disbiose no seu intestino, que é esse desequilíbrio entre as bactérias ruins e as bactérias saudáveis, né? Então, essa disbiose aí vai diminuir a produção de enzimas digestivas, como a lactase, por exemplo. Então, você pode desenvolver, né, ou agravar uma intolerância à lactose, que você poderia já ter há muito tempo, mas o teu corpo estava ali tentando te ajudar, né, com os sintomas. Então, assim, são muitas coisas pra gente analisar. Então, quando o paciente chega com várias queixas, então você já vai identificando ali, você vai jogando ele ali na teia e a gente vai conseguindo fazer essas correlações, né, entre o estilo de vida, entre a alimentação e toda aquela sintomatologia ali que ele tá apresentando naquele momento. Então, a gente consegue mais ou menos pescar ali algumas informações. Quando a gente tem esses exames em mãos,
também é importante. E uma informação importante que eu falei ali no comecinho sobre o burnout, né, que é a síndrome do estresse crônico, onde a pessoa tem uma falta de energia muito grande, onde a pessoa tem um declínio cognitivo muito expressivo. Normalmente no burnout, o eixo do cortisol ele está preservado. Então, a produção de cortisol, ela está normal. Então, isso engana muito nos diagnósticos, né? Então, você vai olhar o cortisol, a pessoa tá toda, falando, não, o cortisol deve estar altíssimo. Não, às vezes o cortisol ele está em níveis fisiológicos normais, tá? Porque o eixo fica preservado. O corpo consegue manter a produção normal, mas a sintomatologia do paciente é quem vai entregar. Então, muitas vezes a gente tem que se apegar aos sintomas, apesar dos exames serem essenciais. Então, a gente tem que saber ler, né, para cada paciente, né, o que a gente pode estar utilizando aí ou não de informação, tá? Deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui de anotações, né? Porque anotações são muitas coisas para falar, mas para a live não ficar também muito cansativa, né? Para vocês. O cortisol também, tem alguns estudos que relacionam o cortisol com a depressão. Só que daí aqui eu faço um gancho, né? Que a questão da depressão está muito relacionada, hoje em dia a gente sabe, ao intestino. Então, se esse cortisol, né, é uma correlação que estamos fazendo agora, se esse cortisol, ele age sobre a permeabilidade intestinal, e um dos neurotransmissores importantíssimos na depressão é a serotonina. Então, e o intestino é um dos lugares que a gente tem uma maior produção de serotonina. Então, acaba que se eu estou tendo essa disbiose, se eu estou com uma hiperpermeabilidade intestinal, essa serotonina, muito provavelmente, ela vai estar diminuída no intestino. E hoje a gente sabe que tem essa relação do intestino com a depressão. Então, essa pode ser uma das correlações, né, quando a gente fala de depressão e aumento de cortisol, né? Então, assim, a questão do intestino eu já falei. Existe também um risco maior de osteoporose quando eu tenho um cortisol cronicamente elevado, tá? Eu tenho um aumento de pressão arterial também. Vou pegar uma colinha aqui para ver se eu não esqueci de nada. Queda de cabelo, que pode estar relacionada também, às vezes, com a queda de cabelo hormonal, tá? Como, por exemplo, uma alopecia areata, tá? Por conta dessa questão de testosterona, tá? É a questão da diminuição do músculo que eu já falei, um aumento de pressão, a questão da gordura abdominal. Acho que eu já peguei todos esses pontos. A questão da retenção de líquidos, né? Que eu também falei lá no comecinho, tá? Então, assim, gente, o cortisol, ele é obesogênico, tá? Então, o cortisol, sim, ele é um dos pontos, principalmente para aquelas pessoas que chegam, né, no consultório buscando uma explicação do porquê, né, eu ganhei peso. Por que eu ganhei peso se eu faço atividade física e se eu não como muito? Né? Aquela pessoa que come pouco e está ganhando peso, está ganhando peso, está ganhando peso. E outro ponto importante que eu acabei de falar aqui, puxar o gancho, é a questão da atividade física. Então, é algo também que a gente tem que moderar. O exercício físico, ele é fundamental, ele é essencial. Mas a atividade física de alta intensidade e longa duração, ela é estressora para o nosso corpo. O exercício físico em si, ele já libera radicais livres, tá? Normalmente. Quando você treina demais, muito volume, tá? E altas intensidades e longa duração, o que acaba acontecendo? Você vai aumentar mais ainda este cortisol. Então, o exercício ele é importantíssimo, porém a gente tem que cuidar. Esse excesso, né? O overtraining, né? Treinar demais nunca é bom. Então, às vezes eu tenho que brigar no consultório porque a pessoa tá treinando demais. Falei, vamos fazer um teste, vamos diminuir esse volume de treino que você tem hoje. Porque às vezes você analisa, gente, resultado tá num detalhe, tá? Resultado mora no detalhe. Então, muitas vezes você tem que, de bater o olho, você fala, é aqui, é um detalhe, tá? Então, esses detalhes que muitas vezes fazem a diferença. Então, aquele paciente que treina 2 vezes por dia, 2 horas por dia, né? Exercícios de alta intensidade, não dá o tempo para o músculo recuperar. Você tem que pensar aqui, se você treinou, principalmente musculação, né? Vamos pegar a musculação ali, todos os exercícios, mas vamos pegar especificamente a musculação. Se eu treinei
eu lesionei, tá? A musculação, ela lesiona, ela machuca o músculo. Então, para que ocorra uma recuperação deste músculo, eu vou precisar me alimentar bem, vou precisar dormir, para que esse músculo recupere e eu ganhe massa muscular e tudo fique lindo, maravilhoso. Só que o que acaba acontecendo? A pessoa tá treinando, tá lesionando o músculo, tá fazendo uma restrição calórica severa, não tá dormindo bem, né? O que acontece? Ela vai aumentar o estresse fisiológico. Então, ao invés do exercício estar ajudando essa pessoa, esse exercício pode estar piorando a condição, a situação dela. Então, o exercício ele é importante, mas a gente às vezes tem que dosar. Então, eu canso de ir no consultório ter que pedir para pessoas às vezes diminuir o ritmo de exercício. E na maioria das vezes o resultado aparece, tá? Porque às vezes é uma outra coisa na alimentação, mas é o exercício em excesso que estava prejudicando, estava aumentando essa produção de cortisol de forma crônica. Então, ela estava com cortisol ali mais elevado por conta do excesso de atividade física. Então, muitas vezes, né, gente, o resultado, como eu já falei na quarta-feira, ele mora no detalhe, tá? Então, assim, às vezes esse excesso de cortisol é o que tava, aquela gordurinha abdominal, né? É o danadinho do cortisol, que às vezes por N fatores você estava aumentando, ok? Então, outra questão também que aumenta cortisol é jejum, né? Então, não me batam aqui, não estou falando que não é para fazer jejum, tá? Mas a partir de 3 horas, sem se alimentar, a gente começa a ter uma liberação de cortisol, tá? Por quê? Glicorregulação, né? Como eu já falei. Caiu glicose no sangue, a glicose diminuiu, o corpo ele vai atrás de glicose, ele precisa de glicose. Então ele vai glicorregular. Se você não está comendo, ele vai aumentar o cortisol para fazer essa mobilização de aminoácidos, de gorduras para produzir glicose lá no fígado a partir da gliconeogênese. Então esse processo ele vai acontecer. Porém, obviamente, dependendo da sua condição fisiológica, dependendo da sua adaptação, tá? Você vai ser uma pessoa que vai utilizar mais a gordura como fonte de energia e não o aminoácido e não a proteína. Então, a questão de cetoadaptação, ela é muito individual, tá? A questão de ganhar, de perder ou não massa muscular em jejum, ela é muito individual. Tem pessoas que vão hipertrofiar fazendo jejum, tem pessoas que vão catabolizar. Então, tudo é muito individual. Então, eu estou falando que fisiologicamente, né, a partir de 3 horas de jejum, a gente tem sim um aumento de cortisol, né? Isso é um dado, uma informação. O excesso de cortisol também, né, pra gente finalizar nossa live aqui, já falei da questão do sono, né, lá no comecinho também. Privação de sono aumenta muito cortisol. E o cortisol, o que aumenta muito cortisol? Cafeína, tá? Cafeína em excesso aumenta ACTH lá na nossa hipófise. E o ACTH é quem bate lá na nossa adrenal para mandar produzir mais cortisol. Então, tem estudos que mostram que até 300 miligramas de cafeína dia já são suficientes para você ter esse aumento da produção de cortisol, tá? Então, temos que moderar o consumo de cafeína também para que a gente não tenha aí esse aumento de cortisol. Então, tá estressadíssimo, tá vendo um ganho de peso e toma café sem ver, diminui essa quantidade de cafeína para ontem, tá? Já é um detalhezinho que vai te ajudar, tá? Então, e outro para fechar, né, que era para fechar, mas eu lembrei da cafeína, é a questão da tireoide. Então, o cortisol, ele é péssimo para nossa tireoide. Quando a gente tem um aumento crônico de cortisol, a gente pode sim desencadear aí um hipotireoidismo, tá? Então, o cortisol, ele é bem deletério, porque ele vai alterar esses hormônios aí, né? O CRH é um deles. Então, isso seria assunto para uma live apenas falando dessa questão do estresse, tá? Até porque também entram outros pontos aí, né, na questão da tireoide, né? Porque o estresse, ele vai agir
depletando, né, antioxidantes, como por exemplo o selênio, né? O selênio que é essencial, é um cofator, né, um mineral cofator essencial para a nossa tireoide, para a conversão do hormônio T4 e no hormônio T3, que é o hormônio ativo, tá? Só que quando eu tenho um estresse crônico, o que acaba acontecendo? Eu preciso de mais antioxidantes. E o selênio faz parte, né? Ele é um mineral antioxidante. Ele faz parte de enzimas antioxidantes do nosso corpo. Então, por aí já vai aquela bagunça toda, né? Então, a gente precisa, sim, regular o cortisol para regular o corpo. Então, às vezes, o seu problema de tireoide está relacionado ao estresse, né? Então, é muita coisa, é muita informação. Então, hoje, na verdade, a live de hoje, eu gostaria de jogar todas essas informações aqui para vocês, né? Vou fazer uma enquete, inclusive, nos meus stories. Por favor, vão lá responder o que vocês acham de semana que vem fazermos as 3 lives da semana falando sobre cortisol. Esmiuçar um pouquinho mais esse cortisol. Pra gente pegar falar um pouquinho mais sobre obesidade, falar um pouquinho mais sobre a tireoide, tá? E a gente pegar mais algum tema aí pra falar sobre o cortisol, que poderia ser o sono, tá? Então, eu vou colocar uma enquete lá nos meus stories. Vão lá responder, por favor, pra gente fechar os temas pra semana, ok? Eu vou ver se tem alguma perguntinha aqui, tá? De vocês. Deixa eu ver. Eu vi o pessoal comentando aqui. Deixa eu só ver, porque na hora não dá. Obrigada, gente. Tanto de paciente aqui. Dani, sua linda, obrigada por estar na live. Como eu trabalho em plantão 24/72, então eu bagunço todo o meu organismo, né? Completamente. Os turnos invertidos são terríveis, né? Porque o seu corpo, o cortisol, né? A melatonina, por exemplo, você deveria estar dormindo à noite e você vai dormir às vezes durante o dia. Então, quando você inverte o turno 100%, o corpo ele consegue dar uma adaptada na parte hormonal, principalmente. Agora, quando você faz esses regimes, né, de trabalhar 24 horas, 102 horas, o corpo meio que dá, assim, uma bagunçada. Nesses casos, tanto no caso do turno invertido, eu trabalho sempre à noite, durmo durante o dia, e nesses casos de plantões, tendo sintomas, tendo os exames já alterados, a gente vê que realmente existem plantas, tá, adaptógenas, que ajudam demais a diminuir os efeitos deletérios, né, no nosso organismo do cortisol, tá? Então isso daí teria que ser, né, em consulta, enfim, pra gente tá passando algumas plantinhas, que agora não dá tempo da gente falar, mas eu quero que realmente a gente fale sobre isso. Carla, queria que o meu marido escutasse isso. Eu sei, atendi vocês dois hoje cedíssimo, 7h30, né? Realmente ele precisava. Obrigada, gente. Todo mundo que participou. Plantão e cafezinho. Combinação terrível pro cortisol, né? O café descafeinado na questão do cortisol e do sono é melhor? Com certeza, tá? O café descafeinado, tem inclusive um IGTV apenas falando sobre café descafeinado, assistam. Realmente, só que o café descafeinado ele não é zero cafeína, tá, gente? Ele é praticamente zero cafeína mesmo, ele tem uma quantidade pequena. Existem métodos de extração de cafeína que eu falo nesse vídeo, então assistam porque não dá pra gente falar aqui agora. Então, se você for usar um café descafeinado em substituição ao café normal, dependendo da quantidade que você for tomar de café durante o dia, eu recomendo que seja um café por um método, um descafeinado, por um método de extração por água, por exemplo, tá? Para que não contenha nenhum tipo de solvente, para você não, né, nenhum metal pesado, de consumo crônico diário também, que não seria interessante, tá? Então, sim, seria melhor para o sono e sim, seria melhor para o cortisol. Vou deixar disponível a de hoje sim, gente, tá? Pode deixar, fiquem tranquilas, eu tô devendo pra vocês. Muito obrigada pra quem esteve presente aqui nessa live. Encerramos a nossa primeira semana de maratona de lives, tô muito feliz. Muito obrigada a todo mundo que participou de todas até agora. Chamem, convidem o pessoal aí, que semana que vem tem mais na segunda, na quarta e na sexta. Eu espero vocês, tá bom? Muito obrigada, um bom final de semana pra vocês.